questões para que nós possamos refletir. Longe de mim querer solucionar todos os problemas que nós temos na democracia. É impossível. Eu só quero pontuar alguns, para que nós tenhamos noção dos desafios que estão presentes, sobretudo nesse momento de polarização política. Então, nunca foi tão atual discutir os desafios da democracia. Então, vamos lá. Pode passar aí, por favor? Prioritariamente, eu sei que vocês, a maioria aqui, já devem ter visto que o termo democracia, a própria democracia, nasceu na Grécia Antiga. Eu não vou voltar lá para a Grécia Antiga, porque senão ia passar muito tempo e a gente ia acabar não tendo debate. Quem me conhece das aulas sabe que a minha pegada é mais refletir, dialogar, debater. Eu quero apresentar minimamente só para a gente ter um esboço do que a gente vai debater. Então, eu já vou direto para discutir a democracia nos dias atuais, mas vou trazer essa citação, que é uma citação que norteia, para mim, esse debate. O grande, saudoso Lênin. Então, vamos ver o que é que o Lênin diz aí de forma muito rapidinha. Olha, eu vou ler muito rápido. Se não der para entender, desculpa. Falem no chat, por favor. Está muito rápido. Porque como eu trabalhei muito tempo em cursinho, eu falo muito rápido, porque a dinâmica de conteúdos era muito rápida. Eu trabalhava com turmas de medicina nos melhores colégios de Maceió, coque, contato, enfim, para o fina flor dos filhos da elite, e a gente tem que dar muito conteúdo. Então, se eu falar muito rápido, não vai pegar mal, não. Pode avisar, professor, desacelera, beleza? Eu vou tentar acelerar para a gente conseguir ir para o debate o quanto antes. A sociedade capitalista considera nas suas mais favoráveis condições de desenvolvimento, oferecendo-nos uma democracia mais ou menos completa na República Democrática, mas essa democracia é sempre comprimida no quadro estreito da exploração capitalista. No fundo, ela não passa nunca da democracia de uma minoria, das classes possuidoras. Eu chamo dos de cima. O Lênin chamou dos ricos. A liberdade na sociedade capitalista continua sempre a ser, mais ou menos, o que foi nas repúblicas da Grécia Antiga, uma liberdade de senhores fundada na escravidão. Logicamente que nós não vivemos num modo de produção feudalista ou escravista. Nós vivemos num modo de produção capitalista, como nós veremos daqui para frente. Mas basta lembrar que a democracia grega, quando ela surge, no seu nascimento, ela já é uma democracia que segrega. Por quê? Porque na Grécia só podia votar e ser votado os cidadãos gregos. Isso excluía as mulheres e isso excluía a maior parte da população, que era a mão de obra da época, que eram os escravos. Então, só os homens, cidadãos gregos, podiam votar e ser votados. Vejam que no surgimento da democracia, ela já é por natureza excludente, ela já é por natureza só para os de cima. Usando o termo do Thompson. Thompson é um historiador fantástico, que usa muitos termos de cima e os de baixo. E eu curto muito usar os termos dos de cima e dos de baixo para tratar sobre as questões. Eita, fui passar aqui sem querer. Tu pode passar aí, por favor? Então, passando por essa questão da democracia, vamos logo para o século XX, século XXI. Eu quero chegar nos dias atuais. Então, o que é que marca essa passagem do século XX para o século XXI? É um entusiasmo dos liberais, defensores de modo de produção capitalista. Eu poderia falar muito sobre os liberais, mas eu vou tentar depois deixar links de textos sobre os liberais, sobretudo no iluminismo, ali por volta do século XVIII, XIX. Para alguns deles, o capitalismo é o único sistema econômico que pode promover o Estado, o bem-estar de toda a sociedade. Vale a gente dar um recorte histórico aqui. Parte da esquerda, uma esquerda mais... eu não gosto muito de usar o termo extrema esquerda, mas eu vou falar de esquerda mais sectária. Não consegue compreender, e por isso não conseguem dialogar com a sociedade, que nós tivemos, sim, muitos avanços com o capitalismo. Ou nós não vamos aceitar que no capitalismo nós avançamos mais do que o sistema feudal durante 1000 anos, do século V ao século XV. Ou a gente não vai conseguir compreender que o capitalismo tem, sim, maior mobilidade social
do que tinha no sistema feudal. Logicamente, isso é passiva discussão, é uma discussão mais acadêmica, logicamente, mas não dá para a gente negar alguns avanços. A nossa crítica, e aí eu já me coloco como crítico ao capital ou ao capitalismo, é porque, no nosso entendimento, nós poderíamos avançar muito mais. E ainda continuamos vivendo sob a exploração do homem sobre o homem. E esse sistema está fadado ao fracasso. Mas o entusiasmo do século XX e XXI acreditava que o bem-estar da sociedade se devia ao capitalismo e só ele, e somente ele, poderia nos dar bem-estar para a sociedade. Estamos agora no século XXI e já percebemos que não é bem assim. Mas vamos continuar para a gente ver mais à frente. Vimos também que o tamanho otimismo se intensificou por volta da década de 80, 1980, né? Período em que o neoliberalismo se consolidava nos Estados Unidos e na Inglaterra. Galera, por que se consolidava esse capitalismo e, por sua vez, esse avanço neoliberal? Porque tinha derrocada da União Soviética, do modo proposto do socialismo. E aí vale um recorte histórico também. Tem que ter muito cuidado quando a gente fala socialismo e mesmo capitalismo. Capitalismo não tem um conceito só, fácil de ser assimilado. Isso, na filosofia da linguagem, a gente diz que cada palavra tem uma porrada de características que, no conjunto, definem o que elas são. Socialismo é a mesma coisa. É possível, só para dar um exemplo a vocês, que um socialista de determinado grupo político, de determinada corpo teórico, passe por outro socialista de outro grupo teórico e se odeie, e se estapeie, um modo de falar, porque pensam um socialismo totalmente diferente. Vamos dar exemplos aqui. Olha, você tem um comunismo, por exemplo, que é defendido pelo PCdoB, Partido Comunista Brasileiro, e você tem um comunismo, por exemplo, defendido pelo PCB. E ambos vão entender o comunismo de forma totalmente diferente, embora ambos se auto-intitulem comunistas. Então, lógico, cada termo, cada conceito desse demanda uma porrada de estudo. Então, no campo do conceito mais amplo, vamos entender aqui socialismo real, o que foi posto em prática na Rússia, na União Soviética, na China, em Cuba, mas tendo cuidado, por exemplo, para a maioria dos partidos de esquerda no Brasil, a China, por exemplo, está longe de ser um país socialista, ou nunca foi. Só para ter uma ideia de como esses conceitos eles são fluidos e são passíveis a debate e que, infelizmente, eu não vou poder debater agora, lógico, por conta do tempo, e a explicação fica um pouco manca. Mas, em outros momentos, a gente debate mais acerca do socialismo. Aqui a gente vai querer debater a democracia, e, nesse sentido, eu quero dizer que o socialismo real, tal qual foi posto na União Soviética, ele entrou em derrocada a partir de 1980 e cresceu a teoria neoliberal nos Estados Unidos e na Inglaterra. E aí já caberia outra aula, explicar o que foi o neoliberalismo nos Estados Unidos, na Inglaterra, e como ele teve crescimento. Mas, infelizmente, repito de novo, nós não vamos aprofundar esse tema, a gente pode falar até no debate. Pode passar aí, por favor? Pessoal, tem uma turma já que eu estou vendo aqui, está ok? Está dando para entender? Está tudo tranquilinho? Já vi que a Ângela Teles aqui, que eu estou vendo, disse que está ok, né, Ângela? Então, vamos lá. Continuemos. Olha, em 91, houve a desmontada dos países socialistas, que começam a migrar para o capitalismo. Uns mais avançados do que os outros, mas aí começa a ter essa derrocada do socialismo na década de 80, e em 91 é quase como se ela tivesse se concretizado pela queda da União Soviética. Então, veja, pela fragmentação da União Soviética. Com a crise do socialismo real, o que eu já expliquei, o socialismo que tinha sido efetivado na prática, mesmo com suas contradições, e com muitos socialistas não reconhecendo, enquanto representante do socialismo marxista, o neoliberalismo o neoliberalismo se desenvolveu e se expandiu ainda mais pelo mundo afora. E a economia de mercado começou a ser considerada como a solução para o desenvolvimento dos países mais pobres, como o Brasil e tantos outros. Então, ora, houve uma falência
da perspectiva ideológica do que era o socialismo. E isso demanda muito do entendimento que nós temos de socialismo. Eu fico com medo de falar isso aqui e a turma dizer, olha, ele já está dizendo que o socialismo não presta, etc. Tal. Cuidado, não é isso que eu estou falando. Repito, o termo socialismo, o conceito de socialismo, ele precisava ser muito mais discutido aqui para a gente entender, por exemplo, a crítica de diversos setores do socialismo à União Soviética ou ao stalinismo. Aqui no Brasil, por exemplo, pouquíssimos partidos reivindicam o stalinismo. Tem, inclusive, uma briga histórica, um conflito histórico, teórico e etc., entre trotskistas e stalinistas. Quando se fez a Revolução Russa, sob a liderança do Lenin, após o Lenin ser assassinado, vai ficar dois grupos políticos disputando. Trotsky vai ser exilado, depois vai ser assassinado, e o Stalin passa a comandar o que se chamou de socialismo, que é o socialismo soviético. Parte da América Latina, por exemplo, entende que ali não houve socialismo. O próprio Che Guevara, já depois da Revolução Cubana, em 1959, Revolução Cubana em 59, ele vai na ONU e detona o socialismo soviético. Mas detona. Então, veja, dentro do conjunto teórico do que se entende por socialismo, tem diversas vertentes. Não dá para dizer que o socialismo é o que está necessariamente, somente, o que o Stalin fez na Rússia. Não dá para afirmar isso. Por exemplo, a gente não vai falar de socialismo, não vai falar de Mao Tse-tung, na China, ou do próprio Fidel e Che aqui. A Revolução Cubana, por exemplo, ela é da periferia para o centro, enquanto a soviética ela é pelos soviets, daí o nome soviético. Ela é do trabalhador fabril, que toma o poder, logicamente com apoio popular. Em Cuba, não. Em Cuba foram guerrilhas. Foi o oposto do que aconteceu lá. Quando todo mundo achava, nas teorias europeias, que o centro da revolução seria a partir dos trabalhadores fabris, que estão lá ombro a ombro, estão sentindo a opressão, percebendo a opressão, na América Latina, por exemplo, foi diferente. Foi da zona rural para a zona urbana. Foi com a guerrilha rural, com Fidel, Che e tantos outros. Então, assim, só para a gente entender isso. Mas, nesse cenário, o capitalismo apostou muito. Marco, tu diz o Val que eu entrego a manhada dele, viu? Oi? Alguém falou? Entrega amanhã a escada do Val. A escada do Val. Ninguém está falando aí da escada do Val. Mas vamos lá. Foi então, algum erro, vazou o áudio aqui do colega. Já fechou. Tá bom. Aí vejam só. Então, aproveitar que vazou o áudio, vou só pedir uma água aqui à minha filha. Vou fechar aqui para dar um grito, rapidinho. Não, certo, reclamando. Então, esse socialismo foi tido como prejudicial, não dá certo, e se vendeu a teoria do neoliberalismo. Pode passar aí, Levi, por favor. Bom, nesse cenário surge o conceito de globalização. Eu, pessoalmente, adoro um brasileiro que cria esse termo, Milton Santos. Quem é da geografia tem que conhecer esse cara. É um gênio. Milton Santos, por exemplo, para discutir geografia, ele discute antes a noção de espaço. Porque não tem como você discutir espaço sem discutir filosoficamente. Ele vai para o canto, para o Hegel. Obrigado, meu filho. Ele vai para o canto, vai para o Hegel. Discutir a noção de espaço. Eu não coloquei as referências aqui, porque, como eu falei, era uma aula mais para a turma do ensino médio, né? Mas estou vendo que tem mais gente aqui com formação, etc. Vamos tocar a aula do jeito que está. Nesse cenário surge o conceito de globalização. O processo econômico, e qual é o cenário? Só recordando. Derrocada do socialismo real da União Soviética e avanço da teoria capitalista ou neoliberal, sobretudo a partir dos Estados Unidos e da Inglaterra. E, ó, pessoal, vamos lembrar aqui, mas bem rapidinho, deixa eu dar um parênteses. A Segunda Guerra Mundial, você tem dois blocos que lutam contra si. O eixo e os aliados. O eixo, Japão, Itália e Alemanha. Marcado pelo totalitarismo, pelo fascismo. Isso é extremamente importante entender, porque no Brasil hoje estamos com um embrionário fascismo nascente, que nós temos que nos preocupar. Depois eu falo sobre isso. E do outro lado, tinha tanto socialistas quanto liberais que defendiam as liberdades. Aí você tem Inglaterra, França e Estados Unidos, representando o capitalismo, e a União Soviética representando os Estados Unidos.
Esses aliados derrubaram o eixo, derrubaram o fascismo na Itália e derrubaram Hitler, o nazismo na Alemanha, derrubaram Mussolini e Hitler, ou seja, o fascismo e o nazismo. Acabou a Segunda Guerra Mundial e o mundo entra agora em um período conhecido como Guerra Fria. Quem é que vai mandar no mundo? E fica uma disputa que não chegou a ser uma guerra direta, por isso é chamada de Guerra Fria, mas é uma disputa armamentista, uma disputa por espaço, por quem chega primeiro ao espaço, uma disputa de concepção de mundo. Essa disputa vai até a década de 80, ali por volta de 85, 89. Dali para frente, como nós já falamos, você vai ter a derrocada do capitalismo, a derrocada do socialismo, com a União Soviética se desestruturando, e, consequentemente, a gente vai ter o avanço do capitalismo, especialmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então, essa globalização, esse neoliberalismo que avança pelo mundo, ele fundamenta-se na abertura do mercado, na abertura de mercado dos países capitalistas uns para os outros, resultando em transações globais sem restrições. Isso é legal porque, enquanto o Bloco Socialista tinha feito uma cortina de ferro, tinha se isolado entre si, os países capitalistas fizeram abertura econômica. Você vai ver uma China depois que vai assumir uma política socialista e uma economia capitalista, que dá outro debate, e assim, só para citar como exemplo. Nesta conjuntura, deixa eu olhar na hora aqui, nesta conjuntura, as conquistas alcançadas pela classe trabalhadora passam a ser substituídas pela flexibilização das relações entre patrão e empregado. Essas flexibilizações são importantes para a gente entender a conjuntura atual, como, por exemplo, a reforma trabalhista que a gente acabou de passar. Quando o legislado cai para o negociado, ou seja, o que é que delibera as leis trabalhistas agora no todo? É a negociação do patrão com seu empregado, ou do empregado com seu patrão. Ocorre que o empregado nunca teve forças para negociar com seu patrão. Então, isso gera ainda mais precarização do trabalho. Eu vou dar exemplo prático. O cara é dono de uma padaria, ele tem 2 funcionários que trabalham cada um 8 horas, porque a legislação diz que só pode 8 horas. Mas ele está passando agora a crise da pandemia, ele disse, cara, nós precisamos trabalhar mais, fazer mais produto para baratear, para a gente vender mais barato e conseguir competir. Logo, eu preciso que vocês trabalhem mais tempo. Aí o empregado vai dizer assim, mas quanto tempo? Ele disse, pelo menos 12 horas cada. Aí o empregado diz assim, eu aceito. 13 milhões de desempregados no Brasil, desempregado eu não posso ficar. Então, veja, ele não tem liberdade de escolha. Quando é que ele tem liberdade? De escolha? Liberdade onde? Quando existiu liberdade no capital? Se eu me sentir explorado nas escolas particulares como eu me sentia, eu podia sair, abrir a porta e sair da sala. A minha turma respondia, claro, professor, você é livre para isso. Ninguém vai me impedir. Eu digo, a princípio é muito simples. Sou livre, basta eu sair, pronto. Ninguém vai mandar em mim. Só que eu tinha 2 filhas, que come não era pouco não, o leite. E se eu saísse, quem era que ia pagar o salário? Ou seja, os mecanismos de exploração passam a ser outros. E, no fundo, eu não tenho liberdade. Eu sei que sou explorado, continuo explorado, que eu não tenho liberdade de romper esse ciclo de exploração. Então, essa reforma trabalhista, por exemplo, é muito disso. Aí eles venderam a reforma trabalhista como se isso fosse gerar mais emprego. Leda mentira, grande mentira. Como assim? É simples, o cálculo não bate, é matemática simples. Ora, se eu tenho 2 trabalhadores, no exemplo que eu dei, que trabalhavam 8 horas, e se eu preciso aumentar a quantidade de pão, por exemplo, na legislação eu ia ter que fazer o quê? Contratar mais um que trabalhasse 8 horas. Ao invés de contratar mais um, eu vou pegar as horas desse um que eu contrataria e vou dividir pelos outros 2. Pago o mesmo salário, só preciso ter 2 trabalhadores. Ou seja, uma vaga de emprego que existia passa a não existir mais. Agora, pensem isso a longa e grande escala. É muitas vagas de emprego que passam a não existir. Porque agora o que vale é o negociado sobre o trabalhar. Até mesmo Lula já defendeu, na sua época de PT, sua época de sindicalista, que o trabalhado, o negociado fosse acima do
legislado, que foi um grande erro dele. Mas aí o que é que ele usa de desculpa agora? Que quando ele fez isso, os sindicatos eram extremamente fortes, tinham poder de disputar com o patrão coletivamente, coisa hoje que não tem. E o que é pior, a maior parte dos sindicatos são de categorias pequenas, que não dá para negociar. Enfim, só para citar como exemplo. Está dando para entender, pessoal? Está tranquilo? Vou dar uma acelerada. Vamos? Nessa conjuntura, as conquistas alcançadas pela classe trabalhadora vêm sendo substituídas pela sua... já falei. Passa aí, por favor, Levi. O processo de globalização fez com que as indústrias deixassem seus países de origem e começassem a migrar para países pobres, onde encontram mão de obra barata. E é daí que vem muito do processo de precarização, como, por exemplo, o modo de produção chinês, na China. Extremamente precarizado. O que resultou no aumento do desemprego em escala mundial, na precarização dos trabalhadores, no aumento das jornadas de trabalho e na diminuição da renda dos trabalhadores, ou seja, mais pobreza no mundo. O mundo estava enricando, e eu posso colocar esses dados depois no texto, no link do texto, para vocês acompanharem, os links do que eu estou falando, as referências. O mundo estava enricando e a pobreza aumentando. A explicação é simples. Por que o mundo fica mais rico e a pobreza aumenta? Porque tem um punhado da sociedade que está concentrando cada vez mais renda. Existe um teórico chamado Thomas Piketty. Para quem não gosta de socialismo, por exemplo, está em uma boa leitura. Ele é um liberal. Eu, pessoalmente, gosto muito dele, mas eu sou muito mais à esquerda do que ele, logicamente. Mas eu gosto de parte do que ele fala, porque ele faz um estudo muito complexo. O livro dele tem uma porrada, quase 800 páginas, e ele explica o porquê a desigualdade aumenta no mundo e que essa concentração de riqueza, que a gente poderia dizer assim, ora, se o mundo está ficando melhor no capitalismo do que era na escravidão durante a Idade Antiga, do que era no feudalismo na Idade Média, do que era no mercantilismo na Idade Moderna, por que a gente reclama desse 1% da população que concentra as riquezas? O Thomas Piketty responde de forma muito clara, e ele é capitalista, viu? Não é socialista, não. Para os que estão aqui, que acham que eu só falo de socialismo. Ele diz o seguinte, que esse grupo passa a ser tão grande, tão forte, que eles ficam maiores do que o próprio Estado. E aí esse grupo passa a intervir nas instituições públicas, no Estado, na própria igreja, nas instituições sociais, desculpa, no Estado, na família, na própria igreja. Veja quem são os pastores mais pops atualmente. Veja quem são os padres mais pops. É quem faz um discurso pró-mercado. Então, esse grupo fica tão fortalecido que eles passam a mandar nas instituições sociais. E só continuam concentrando ainda mais renda. Aí daqui a pouco a gente fala dele com dados. Então, aí um teórico importante, se quiserem ler, Thomas Piketty. O que resultou no aumento do desemprego em escala mundial e na precarização, isso eu já falei. Há uma cobrança cada vez maior para a geração do lucro para o capital. Toda vez que a turma falava assim, porque o capital, eu digo, pô, caramba, que conceito é esse de capital, velho? Eu ficava meio em dúvida na minha juventude até eu estudar, porque assim, o capital parece algo abstrato. Você não sabe o nome de quem ele explora. O seu empregador, não. Você sabe o seu empregador, o cara que ele explora. O capital. O que é o capital? Eu estou definindo aqui para a gente tentar, pelo menos, manter o debate. São investidores de bancos, são multinacionais, sistema financeiro, os rentistas, que nunca trabalharam. A maior falácia do capitalismo é trabalhe, que você vai conquistar. Meu filho, se trabalho eu conquistasse, minha mãe era rica, meu avô era rico, porque eu não conheço ninguém que trabalhou tanto quanto a minha mãe. Esses não exploram dos trabalhadores. Eles enricam pela exploração do capital, dos trabalhadores. Os rentistas, por exemplo, estão lucrando só com o pagamento da dívida pública, e é um recorte importantíssimo, que se não entender isso, não vai entender o problema democrático que a gente está no Brasil hoje e nenhuma das questões políticas. Nós pagamos cerca de 50% a 55% da riqueza produzida no Brasil só para o sistema financeiro, para os rentistas. Isso não é para pagar a dívida, é para pagar os juros da dívida. Perceba.
Metade do que a gente trabalha no dia a dia, você que trabalha 8 horas, 10, 12, em resumo, matematicamente falando, metade do que você trabalha diariamente é só para pagar os juros da dívida, a amortização da dívida. Um monte de gente, uma pequena elite brasileira, que a gente chama de capital, ou de rentistas, que ganham só com o lucro que a gente produz para pagar a amortização, os juros da dívida. Uma dívida ilegal e imoral. Segundo Maria Lúcia Fatorelli, procurem textos dela, procurem vídeos no YouTube dela, muito bom. Segundo Maria Lúcia Fatorelli, ela já auditou dívida de uns 3 países. Eu lembro da Grécia, eu lembro do Equador, não sei qual mais. Ela é auditora aposentada. É um gênio. Segundo ela, 2/3 da dívida pública é ilegal. A nossa Constituição de 88 já prevê o pagamento da dívida pública. Perdão, já prevê a auditoria da dívida pública, e nós nunca auditamos. Está lá na Constituição. Por quê? Porque não há interesse político em auditar. Não há interesse político em auditar porque quem financia os políticos são esses financiadores, esses investidores. É eles que financiam e logo se financiam, não querem ser perturbados, não querem ter tirado os seus privilégios. Então, assim, só para você ter ideia, imagina, da metade dessa riqueza, daí, negócio de 2 trilhões para ser investido em saúde e educação. Nós moraríamos quase numa Suécia. Nós moraríamos... a corrupção, o problema tem que ser combatida. Eu quero todos os canalhas, seja do PT, do PC, do B, de onde for na cadeia. Esses bandidos precisam ir para a cadeia. Uma coisa é dizer que é a favor, é contra a corrupção. Outra coisa é dizer que o problema do Brasil é a corrupção. Não é. O problema está aqui, ó, nesses rentistas, no pagamento da dívida pública. E agora, na pandemia, nós temos que suspender o pagamento da dívida pública para que esses recursos auxiliassem as famílias a ficarem em casa e protegerem a si, auxiliassem as pequenas empresas. Pessoal, não é possível que vocês não entendam o que é neoliberalismo quando assiste um vídeo do Paulo Guedes. O que é que o Paulo Guedes disse em vídeo na reunião dos ministros? Empresa pequena não dá lucro, não. O Estado tem que ajudar. É as empresas privadas, as grandes empresas, que essas dão lucro. Ou seja, aquele bando de comerciante sem conhecimento político, aquele pequeno empreendedor que achava que com esse governo liberal ia ter condições, olha o que é que acontece. É um governo que só quer ajudar os discípulos do sistema financeiro. Deem um Google rapidinho e veja quanto foi de aporte financeiro para os bancos e quanto foi de aporte financeiro para os trabalhadores ficarem em casa. Um Google rapidinho você vai ver isso. Eu vou passar porque não dá muito tempo de falar. Então, em resumo, nós trabalhamos, obrigado, viu, Levi, para o capital, para bancar o privilégio dos de cima. Olha isso aqui. Olha, esse dado para mim assim, é fodástico, me perdoem a palavra. Quando eu vi isso, aí eu senti que, pelo que eu lutava. Professor, quem é o seu inimigo? A burguesia. Quem é a burguesia? Não é o médico que tem 2 casas. O médico é trabalhador, recebe salário. A burguesia dá afagos a alguns de nós. Eu, por exemplo, tenho um carro zero. Eu tenho uma casa boa e tenho condições de tomar uma cerveja. Eu gosto de uma gelada. Todo final de semana eu estou tomando uma cervejinha gostosa. Eu tenho um padrão de vida bom. Esse é um afago que o capitalismo faz para mim, para que eu me sinta seduzido, ao ponto de não entender que metade do meu trabalho vai para eles. E a outra parte da população, lá embaixo, a marginalizada pelo próprio Estado, ela não consegue entender isso. Que metade do que o carroceiro, do dia, o carroceiro está empurrando aquela carroça, metade do dia que ele carregou aquela carroça foi só para o capital. Então, vamos ver de onde vem isso. Esse eu fiz questão de botar. Segundo esse relatório aqui, que eu não vou nem me inventar de falar esse nome em inglês, senão eu faço merda, porque eu sou sertanejo, eu mal falo bem o português. Pense um doutor pé no chão. Um doutor que mal fala, sou cheio de vício de linguagem do meu sertão. Vamos, tamo, estudando. Enfim, não vou nem falar o inglês, mas veja, um dos mapeamentos mais completos sobre o mapa da desigualdade mundial, e isso em 2013, isso ficou muito pior, aponta que 0% da população concentra 41% da riqueza produzida no mundo. Eu vou arredondar com vocês esse cálculo, para tentar ficar mais bem perceptível.
E aí eu vou dar 2 exemplos, porque pode ter alunos aqui do primeiro ano que estão chegando, que ainda não têm estudado porcentagem. Mas vamos arredondar. 1% da população, 1% da população concentra 50% da riqueza mundial. Arredondando. Você sabe o que é isso? É metade do nosso trabalho vai só para esse 1% de privilegiados no mundo. Esses são os bilionários. Tem uma série na Netflix chamada Billions. Assistam. Os caras são Deus. Se eu acho que tem professor, amigo nosso, que se acham ricos porque tem um carro que pode viajar para Disney e não querem lutar pela classe trabalhadora. Professor Hugo, por que você continua lutando? Sabe por que eu luto? Porque eu vim lá de baixo. Nós morávamos em uma vila que era 4 casas para um banheiro. E não é agora que eu sou doutor que eu vou esquecer de onde eu vim, não. E por isso que eu faço luta. Mas eu podia me anestesiar, ficar no meu uísque bom, que eu não vou mentir para vocês, hoje eu tenho condições de comprar, e ficar farrando com o meu carro. Mas não, eu não posso aceitar. Eu não posso e não podemos aceitar que metade do que produzimos, metade da riqueza mundial fique na mão de 1% da população. A tromba, sabe qual é, pessoal? Me permitam falar. É que quando a gente vai dialogar isso, vamos taxar as grandes fortunas. Aí, o meu parente lá de Canapi, que tem um supermercado, ou uma fazenda, ou o meu médico, eles acham que eles que são ricos. Eles acham que eles que são ricos e ficam perturbados. Não, a minha riqueza, os meus privilégios, não, que é isso? Os outros mais dementes dizem assim, me perdoe a palavra, professor, você não é aí bom, não quer dividir tudo, divide a sua escova de dente. Ora, a escova de dente é minha higiene pessoal. Teve professor da sala dos professores de FOL que veio me dizer isso. Olha o tamanho da ignorância política. Não, filho, eu não quero dividir a minha casa, o meu quarto, a minha cama, não. Eu só quero que as outras pessoas também tenham acesso a ter um quarto, um cama, um computador. Eu não quero nivelar a população por baixo, não. Eu quero nivelar por cima. Tem condições? Tem. Pegue das grandes fortunas e divida para o povo. Não quero que a gente nivele por baixo, não. Todo mundo pobre, não. Eu quero todo mundo bem. Então, veja. Eu não vou aceitar, vou morrer sem aceitar. E 1% da população fique. Aí, isso, arredondando, para finalizar essa parte, repito, se você não conseguiu me entender ainda, é metade do teu trabalho. Imagine você, professor, professora, trabalhador, não sei qual é a sua área de atuação. Veja quantas horas você trabalhou por dia. Quando você deitar a cabeça no seu travesseiro, lembre-se que era para você trabalhar só metade disso. Que a outra metade foi só para enriquecer esse 1% da população mundial. Esses bilionários vão assistir a série Billions na Netflix, que hoje todo mundo tem Netflix, e vejam como eles vivem. Eles vivem como semideuses. Tem tudo. E querem manter esse privilégio. Como é que eles fazem para manter esse privilégio? Financiam as campanhas eleitorais para que os políticos defendam os seus privilégios. E o Estado, logo, essa instituição social, que vocês já viram na aula com o professor Levi, e eu tenho certeza que foi muito boa a aula, eu assisti uma parte dela que ele me mandou, vão passar a perceber que o Estado não está para garantir o bem social, e sim para proteger o privilégio dessa elite de bilionários, desse 1% da população, que segrega e quer manter o seu privilégio. Então, logo, eles tomam o Estado para si, financiando os políticos, e os políticos passam a ser fantoches desses 1% da população. Espero que deu para entender. Se não deu, perguntem, por favor, porque isso é muito importante. O sistema capitalista prega, só para me ler o outro aí, o sistema capitalista prega os ideais democráticos, bem como a liberdade e igualdade defendidos pelo liberalismo econômico. Com o neoliberalismo, o sistema capitalista, o que vale é o lucro, o crescimento econômico. O grande problema desse sistema é que essa turma fica rica, mas concentra toda a riqueza, concentra a renda. E o que é que isso gera? Eu já falei, aumento da pobreza mundial. Dá um Google, facinho você vai encontrar como a pobreza mundial tem galopado no mundo. Isso aqui, galera, não é só falácia, não. Isso aqui é criança morrendo de desnutrição.
Isso aqui é mães morrendo no parto sem auxílio à medicação. Isso aqui é a tuberculose matando muita gente pobre. Passa aí, Levi, por favor. Bom, essa parte eu acho massa. No liberalismo, a economia até cresce, isso é verdade. Essa é a parte legal do neoliberalismo. E eles mostram esses dados. Contudo, não reflete melhores de vida para toda a população, visto que a riqueza se concentra nas mãos de pouco, que eu tinha dito. Em países ricos e neoliberais, a fórmula parece ser exata. Países neoliberais tornam-se ricos e geram bem-estar para toda a população. Isso não passa de uma falácia. Isso é uma grande mentira, um grande engodo. E eu vou explicar. E é carregado de equívocos, sobretudo equívocos históricos. Então, para a gente entender isso, necessariamente, nós temos que entender a história. E aí, de forma muito simplificada. Pessoal, olha a ideia do neoliberalismo dando certo. Vamos botar o neoliberalismo? Bora, vai dar certo, a economia vai crescer. Se não tivesse a Covid, por exemplo, agora no Brasil, poderia ser, inclusive, que a economia do Brasil crescesse. Ela pode crescer 15% ao ano, inclusive. Se isso não gerar bem-estar para a sociedade, de nada valeu. A China, inclusive, estava com um projeto de desacelerar o crescimento econômico para promover igualdade plena na sociedade ou para frear a desigualdade social. Só para dar um exemplo da China, que é o país hoje que mais cresce economicamente. Estava galopando aí em 10, 20% ao ano. Por que eu estou falando isso? Vou dar um exemplo. O Brasil começa a exportar muita carne. O Brasil começa a exportar muita soja. O Brasil começa as commodities. Pessoas do meu coração que estão me vendo agora, pergunto. E esses recursos vêm para o trabalhador? A gente não tem imposto sobre a terra. Você paga imposto sobre a sua casinha. No Brasil, é que nem jabuticaba. Só aqui, eu acho que está me engano, na Tailândia, que não existe imposto sobre a terra. Esses latifúndios todos não pagam imposto, não. Lascam o meio ambiente, destrói as nossas matas, aí a carne que eles produzem é para fora. Aqui a gente compra caro a picanha. Embora nós sejamos um dos maiores fornecedores. Por quê? Porque é melhor ganhar em dólar do que em real. E o dinheiro, quando vem para o bolsinho deles, não vem para a sociedade, não. Aí a gente vai ter superávit primário, mas o dinheiro que veio para o Brasil não vai ser repartido para a sociedade. Vai ficar na mão dessa minoria. Aí a turma vê no jornal, olha, a gente está com superávit, o Brasil teve uma balança favorável, o Brasil conseguiu vender muito, certo? E esse dinheiro entrou para quem? Aqui no nosso estado, por exemplo, a gente produz muito açúcar e compra açúcar caro. Um dos maiores produtores de cana, e o álcool aqui é mais caro do que a maior parte dos estados brasileiros. Por quê? Porque é melhor vender a dólar. Isso é o capitalismo, o que vale é o lucro. E esse lucro não é distribuído, ele é concentrado, gerando pobreza e desigualdade social. A pobreza e a miséria permanecem como um dos principais problemas da humanidade. Então, o neoliberalismo até cresce. Aí, o neoliberalismo tem um discurso da meritocracia. Vocês já assistiram aquele filme? Alguns aqui devem ter até chorado. Que coisa linda! Aquele filme do... Ai, meu Deus! O Smith. É A Procura da Felicidade? Já assistiram, né? Alguns devem ter chorado. Aquilo ali é trágico, chega a ser depressivo. Eu vou explicar por quê. Daqui a 10 anos, se você não conseguir, primeiro, um conceito de felicidade que é caríssimo, é colocado ali como uma vitória econômica. Não é. Tem muita gente que descobriu a felicidade quando deixou tudo. Eu dou exemplo aqui como cristão do São Francisco de Assis, por exemplo. Não estou dizendo aqui que vocês têm que fazer o mesmo que Francisco de Assis. Por exemplo, quando eu falo, você não é socialista, divida as suas coisas. Não. Eu defendo os ideais à esquerda, mas eu não sou franciscano, não. Eu quero os meus bens particulares, sim. Agora, eu quero que outras pessoas também tenham acesso. Então, ali é o seguinte, se não desse certo, a culpa era de quem? Do indivíduo. A culpa nunca é do Estado. Então, o Estado te nega educação de qualidade, o Estado te nega ambiente de lazer, o Estado te nega esgoto, não tem, o Estado te nega saúde adequada para boa parte da população, o Estado nega até a alimentação digna. Aí você vai chegar para essa criança na vida adulta e vai dizer, você se esforçou pouco.
Estão de brincadeira com a minha cara? Se eu cheguei aqui foi porque eu me esforcei muito, e porque eu não sou um juiz, ou um cirurgião, ou qualquer coisa desse tipo. Porque para mim era impossível passar nesses cursos, porque eu vim da educação pública. Consegui entrar com muito esforço na federal, mas em curso periférico, como de filosofia, que ninguém quer, que a média é baixa. Essa é a grande verdade. Que bom que eu virei um dos melhores filósofos, e não tenho falsa modéstia em falar isso. Vocês depois vão me julgar se eu sou ou não sou bom. E outra, eu passei num concurso que a Alagoana nem passava, só passava a turma de fora. E me encontrei como filósofo. Que bom, que eu sou feliz por isso. Não porque eu tenho dinheiro. Mas vejam, eu não podia ser um juiz porque eu não tinha condições de passar em direito. Porque quem passa é os branquinhos, filho de rico, que tem professor particular, computador, melhor escola. Eu tive 2 anos sem nem ter professor de matemática. Porque não tinha professor contratado na minha escola. Eu gostava era da hora da merenda, quando tinha merenda, cuscuz com almôndega, comia, que era um bicho. Sou lá da pobreza, filho. Então, vamos lá. Os principais problemas da humanidade. Isso, lecionei para um aluno, estou vendo. Isso demonstra que o crescimento econômico e o aumento da riqueza do mundo globalizado não foi eficiente para promover a melhor distribuição de renda e qualidade de vida para todos. Pode passar aí, David. Passou, né? Aí lembre-se, Thomas Piketty. Até os capitalistas têm que se curvar dentro do cara, do estudo que ele fez. Tem socialista que odeia ele, eu pessoalmente gosto muito e indico para todo mundo. Não é porque eu sou de esquerda, é que eu só vou ler a esquerda, porque senão isso é ser sectário, é se fechar na bolha. E eu, como filósofo, não admito viver em bolha. Eu não excluo meus alunos bolsonaristas, um ou outro que é desrespeitoso, que fica só falando merda. Bolsonaro 2020, Bolsonaro 2020. Aí, quando eu perco a paciência, eu excluo. Mas eu não excluo quem pensa diferente de mim nas minhas redes sociais. Por quê? Porque eu não quero viver na minha bolha. Thomas Piketty é que fala isso. Tem crescimento econômico, mas não tem riqueza distribuída. Então, vamos lá. Olha, tem esse filósofo aí, Sheldon Wynne, que ele diz assim, usa o termo totalitarismo invertido. Eu gostei desse termo. Olha, para descrever o sistema político atual, ele usa esse termo. Repito, totalitarismo invertido. Vamos ler rapidinho? Segundo ele, neste totalitarismo invertido, mascaram-se através do consumo as opressões e a exploração bem pior do que as que ocorriam nos estados totalitários. A gente está falando aqui de nazismo, fascismo, vamos lá. A partir de sofisticadas tecnologias de gerenciamento corporativo, manipulação e controle das massas, se instaura o totalitarismo invertido, o que camufla de forma eficiente através do brilho, barulho e abundância da sociedade de consumo. As liberdades democráticas civis, participação na política, os direitos essenciais, etc., são gradativamente esfacelados. É um totalitarismo invertido. Lá no Instituto Federal, por exemplo, a gente tem agora o controle, me ajuda aí, Levê, controle tecnológico, controle de ponto. Bater ponto. O relógio, por exemplo, só para vocês deixarem uma ideia, eu não vou nem falar muito dos dias atuais, mas é o relógio. Quer ferramenta de controle maior do que o relógio? O relógio nada mais é do que uma criação da modernidade, do processo de produção moderna. Começar a gerenciar o tempo para produzir cada vez mais. Aí agora nós somos escravos de um relógio. A gente tem hora para estudar, hora, para cagar, hora para acordar, hora para comer num dia totalmente corrido. E se você não está, dê graças a Deus, mas provavelmente quando entrar no mundo do trabalho, vai ter hora para tudo. Inclusive agora, nós estamos mensurando em hora o tempo que a gente vai ter um monte de debate, porque tudo segue uma lógica de horas. É nada mais, nada menos do que esse controle invertido. Esse controle invertido. Então, é um sofisticado controle desse momento. Passa aí, por favor, Levi. Galera, eu estou vendo aqui muitos elogios, assim, eu agradeço muito. Eu só não estou falando e comentando eles para dar tempo para o debate, mas agradeço de coração os elogios que eu estou vendo aqui no chat. Eles aparecem na telinha aqui para mim.
Assim, na atual democracia em que vivemos, e afirmamos ser a base de sustentação da nossa sociedade, não tem quem diga que nós não vivemos, inclusive eu, qualquer um. E outra coisa, eu estou criticando a democracia aqui, mas ela ainda é um dos melhores métodos políticos de organização social. Eu estou dizendo que é preciso entender os problemas para encontrar soluções. Fingimos que somos iguais nessa democracia e que temos as mesmas oportunidades, que basta só ter força de vontade para vencer na vida. Nesta democracia, nós somos devorados de dentro para fora, mesmo sem percebermos, pois somos ludibriados pela indústria de relações públicas, pela indústria de entretenimento e do materialismo da sociedade de consumo. Mentes brilhantes que aqui estão interagindo com esse professor. Desde quando nós somos livres, fraternos e iguais no sistema republicano e democrático atual? Essa é uma grande farsa, é uma mentira. Nunca fomos. Nunca fomos. Duvido que você seja livre para sair do seu trabalho agora, até Mas como é que você vai se sustentar no sistema capitalista? Qual é o mecanismo de controlar você e você ter que estar lá? É o que o Marx chamou de exército reserva. Tem que ter a miséria no mundo capitalista. Não achem que o mundo capitalista vai acabar com a miséria, não pode. Porque é preciso ter um monte de miseráveis lá fora. Porque se não tiver um monte de miseráveis, eu vou demandar melhores condições de trabalho. Eu vou dizer, patrão, eu só trabalho se tiver isso e isso. Aí o patrão vai dizer, acho que você não quer não? Olha a quantidade de miseráveis lá fora. O Marx chamou de exército de reserva, é uma forma de nos controlar. Estou acabando já, viu? Vai lá, Levi. Assim, aqui representa um pouquinho aquele filme que eu falei para vocês. É como se a culpa fosse só nossa. Se tudo der errado, a culpa é só sua. Eu costumo falar, me perdoe o parênteses, eu sei que eu já passei muito tempo aqui, mas só para vocês terem ideia, nós vivemos um mal do século, a depressão. Logicamente que a depressão tem uma porrada de outros fatores, e eu não sou ingênuo para dizer que é somente isso. Como, por exemplo, questões biológicas, questões químicas do cérebro, algum acontecimento recente, enfim. Mas vocês têm dúvida, só para jogar essa reflexão, de que a depressão também tem a ver com essa precarização, com essa exploração dentro do sistema capitalista, de que todo problema é só do indivíduo, não tem nada a ver com o Estado. O indivíduo quer pegar o menino do sertão e vai dizer, vença na vida, sem ter dado a ele zero condições. Não dá. Quando o menino crescer, que olhar e ver as propagandas, tem um carro, seja feliz com o carro, a Coca-Cola abre a felicidade, e ele não ter capacidade de consumir esses produtos, porque não tem o famigerado dinheiro, ele vai se sentir como? Um nada. Um nada, porque a culpa foi dele. O Estado, a sociedade disse que a culpa foi dele. Como se a sociedade não tivesse o dever de educar a criança. Como se o Estado não tivesse o dever de educar a criança. Como se o sistema capitalista não fosse perverso. Pode passar.